Terceira leitura de Parashá de Noach, e foi o dilúvio 40 dias sobre a noite, e aumentaram as águas e carregaram a arca, e ela subiu de cima da terra. Ou seja, ela estava afundada 11 amot, 11 cúbitos, que é um braço, meio metro mais ou menos, igual um barco que fica afundado uma parte na água e uma parte fora. E os psukim da nossa frente, ou seja, os psukim que vamos ver a seguir, mostram pra gente isso, provam pra gente. E fortificaram as águas e aumentaram muito sobre a terra, e a arca foi andando sobre a água. Fortificaram de si mesmas, ou seja, como se elas mesmas milagrosamente aumentaram, né? Como não só aquilo que choveu, aumentou a água. E as águas aumentaram muito, fortificaram muito sobre a terra e cobriram todas as montanhas mais altas que estão embaixo do céu, ou seja, inundou o mundo completamente a ponto de cobrir as montanhas. E 15 amot, 15 cúbitos, mais ou menos 7,5 metros, um pouco menos, as águas estavam fortes, estavam além de cobrir as montanhas, ou seja, depois, acima da altura de todas as montanhas, depois que a água já nivelou tudo na cabeça das montanhas, além disso, mais 15 amot, então realmente era muita água. E com isso faleceu e morreu toda a carne que estava rastejando sobre a terra, e ave, animal selvagem, todo inseto que estava crescendo sobre a terra, e todos os seres humanos, tirando os que estavam guardados na arca e protegido. Todo aquele que tinha alma de espírito de vida na sua narina, de tudo que estava no seco, morreram. Nishmat Rohaim, uma Neshama, uma alma que ela é de espírito de vida, que estava no seco, e não os peixes. Os peixes não precisaram entrar na arca, eles ficaram em volta da arca, onde ali não tinha água com enxofre, não era perigoso, e eles foram salvos dentro da água, não dentro da arca. O resto que estava no seco, tudo foi destruído, que não estava na tevá, na arca. E dessa maneira acabou e dissolveu toda o Yekum, toda a habitação do mundo, tudo aquilo que existia no mundo sobre a face da terra, de ser humano, animal, rastejante, ave do céu, foram apagados da terra, e sobrou somente Noach e o que estava com ele na arca. Vaimar, a palavra Vaimar é a linguagem de vaifal, linguagem de efetuar. Não é a linguagem de vai para ele, que foi apagado. E sim, igual Vaiven, construiu. Somente Noach, literalmente, só sobrou Noach e o que estava com ele na arca. Isso é literal. O Midrash explica que Noach estava gemendo e cuspindo sangue de tanto trabalho de alimentar os animais selvagens. Imagina o que era o dia inteiro ali cuidando de tudo. E uma explicação diz também, tem gente que diz que ele atrasou o alimento do leão e o leão acabou mordendo ele. Sobre ele está escrito que o tzadik é pago aqui na terra, ou seja, se ele fez algo de errado, ele recebe já o castigo aqui nesse mundo para receber a recompensa completa e perfeita no mundo vindouro. E as águas estavam fortes, fortificaram sobre a terra 150 dias, ou seja, demorou para baixar, ficou ali parado em cima da terra 150 dias. Aí Hashem lembrou Noach e todo animal selvagem que estava com ele na arca, e ele passou um espírito sobre a terra e acalmaram as águas. E Deus lembrou a expressão usada de Elohim, que é o nome da severidade. Aqui se transformou em piedade por conta da reza dos tzadikim. E a mesma coisa, o pecado dos Reshaim transforma a piedade em severidade. Quando está escrito que Hashem viu que o ser humano estava pecando demais, falou, vou dissolvê-lo e acabá-lo do mundo. Ou seja, Hashem usou o nome de Rahamim, falando de castigo. Hashem lembrou Noach, lembrou os animais. Como assim lembrou dos animais? Que mérito que lembrou para os animais? O mérito de não terem cruzado com outras espécies e também de não terem tido relação dentro da arca. Vai haver Elohim Ruach, Hashem passou um espírito de consolo e tranquilidade, passou perante ele, ou seja, uma mudança de canal, vamos chamar assim. Até agora estava em castigo, agora é de consolo. Sobre a terra, em relação aos assuntos da terra, né? Não é o espírito, não é que o espírito passou na terra, passou em relação à terra. Vai achou que por isso acalmou a água, igual que Shohamatamela, com a ira do rei se acalmou, linguagem de acalmar da ira. E por isso se fecharam, se bloquearam as fontes do lençóis freáticos e as janelas do céu, ou seja, parou de chover, parou de vir água de baixo e parou realmente a chuva do céu. Se fecharam as fontes. Quando fala que abriram as fontes, lençóis freáticos, está escrito todas. Aqui não está escrito todas, porque algumas ficaram abertas, que são aquelas que têm necessidade para o mundo. Por exemplo, as águas termais de Tvéria, de Tibérias e outras parecidas com essas que ficaram para o mundo usufruir. E vai caler se evitou, impediu de vir mais chuva sobre a terra. Lotirlar Hamecha, né? Não vai acabar de você, não vai ser impedido a piedade de Hashem, vai sempre ter a piedade de Hashem, da mesma expressão aqui. E as águas voltaram, ou seja, começaram a descer da terra, indo e voltando, e foram faltando, foram diminuindo ao final de 150 dias. Por 150 dias que ficou ali aquela água forte,
Depois de 150 dias começou a baixar. Quando que era isso? Que começou a baixar em 1 de Sivan. Como é que a gente segue essa conta? 27 de Kislev parou a chuva, que era 40 dias. Então, 3 de Kislev mais 29 de Tevet dá 32. Shvat, Adar, Nissan e Iyar dá 118. Total, 150 dias que ficou a água parada ali. Então, 1 de Sivan começou a baixar. E por conta disso, a arca acabou descansando no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte Ararat. Acabou parando ali em cima da montanha. 7º mês é o mês de Sivan. 7º em relação ao Kislev foi o dia que parou, o mês que parou a chuva. Pela essa data aqui de 17 do mês de Sivan, que a arca parou no monte Ararat, você entende que a arca estava com 11 amot, 11 cúbitos para dentro da água. Por quê? Está escrito que no 10º mês, no primeiro dia do mês, se viram a cabeça das montanhas, que é o mês de Av, que é o 10º da descida da chuva, de Marcheshvan. E eles estavam em cima das montanhas 15 amot. A gente falou que a água estava cobrindo as montanhas 15 amot. Então, do dia 1 de Sivan até um dia de Av, esses 15 amot abaixaram. Então, em 60 dias, baixou 15 cúbitos de água. Então, a cada 4 dias, uma amá, mais ou menos meio metro, 48 centímetros. Então, 16 de Sivan só abaixou 4 amot. E a gente diz que no dia 17 de Sivan, a Tevá parou no Monte Ararat. Então, aqui você vê que uma parte ficava para dentro da água, 11 amot, no caso, que já era na parte em cima das montanhas. E as águas continuaram diminuindo até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, já deu para se ver as pontas das montanhas, as cabeças das montanhas. Que é o 10º mês, é o mês de Av, que ele é o 10º para Reshvan, que é o dia que começou a chuva. Se você falar que é Elul seria o 10º para o mês que parou a chuva, assim como a gente falou antes, que o 7º mês era o Sivan, porque era o 7º que parou. Então não dá para falar assim. Você é obrigado a falar que o 7º mês é o 7º mês da interrupção da chuva e o 10º é o 10º mês da chuva. Por quê? Porque a chuva demorou 40 dias, mais 150 dias que ficou forte até onde Sivan. Então, se você falar que é o 7º mês da descida, não chega em Sivan. Então, não chega, não dá os números que está falando aqui, não conta para começar a baixar a chuva. E o 10º, você não pode falar que é o 10º da descida, porque se você falar assim, vai ser Elul. E aí você não vai bater quando a gente fala lá na frente que no primeiro dia já secou, Barishon, Berradahoi, no primeiro dia do mês, já secaram a água da terra. Por quê? De novo, após 40 dias se viu as montanhas, e aí Noah mandou o corvo, 21 dias ficou nessa história de mandar a pomba, então você tem no total 60 dias desde que viu as montanhas até que secou a água. Então se você falasse que em Elul já deu para ver as montanhas, então seria secando no mês de Reshvan, e ele está chamando de primeiro, e o primeiro é Tishrei, porque o primeiro está falando de primeiro da criação do mundo. De acordo com o Rabbi Yoshua, é Nissan, que faz toda essa conta diferente. Esses meses que a gente está falando aqui é de acordo com a opinião que fala que é contando a partir de Tishrei. E foi ao fim de 40 dias e Noah abriu a janela da arca que ele fez, porque depois que já deu para ver a cabeça das montanhas, passando 40 dias, ele abriu a janela que ele fez para iluminar, não é a porta de entrada e saída. Interessante que ele fala Letzorra. Antes o Rashi tinha explicado que para iluminar seria ou uma pedra preciosa ou uma janela, que ele está citando de acordo com essa explicação. E ele mandou o corvo e ele saiu e voltou até secar a água da terra. Como assim? Ele deu a volta e não fez a missão dele. Ele estava desconfiando do Noah por conta do par dele, como está explicado na Gemara toda a história. Até secar a água, literalmente quer dizer no sentido, ele voltou porque não tinha água, então ele voltou. Mas o Midrash fala que, na verdade, ele esperou para uma outra missão, porque o corvo estava reservado para uma outra missão, quando ia parar as chuvas na época do profeta Elial, que os corvos trouxeram pão e carne para o profeta Elias, uma longa história citada no livro de Reis. Então, já que o corvo não quis, o Noah mandou o Yoná, a pomba, para ver se estava mais leve a água, já tinha baixado um pouco de cima da terra. Depois de 7 dias, porque está escrito que depois, quando ele mandou de novo, ele esperou mais 7 dias. Sinal que esse aqui ele também esperou 7 dias depois do corvo. Vai shalar não é linguagem de shlichut, de enviar numa missão, e sim de mandar, de enxotar, de mandar para longe. Ou seja, mandou para ir embora para ver se já tinha baixado a água, porque se a pomba parar, sinal que realmente a água já baixou e a pomba não vai voltar. Mas a pomba não achou descanso para a sua planta do seu pé e ela voltou para a arca porque estava água sobre toda a terra e Noah mandou a sua mão e trouxe ela para dentro da arca. E ele esperou mais 7 dias e mandou de novo a pomba da arca. Vayach é a linguagem de esperar, como a gente encontra em vários psukim.
E de tardezinha veio a pomba com uma folha de oliva que ela tinha cortado com a sua boca, e Noah soube que a água realmente já estava baixando, valendo, porque já tinha ali uma coisa de planta que ela arrancou, ela arrancou com a boca, então já é uma planta realmente nascendo, brotando ali. Taraf befia. Diz Urashi, eu entendo que a pomba aqui era macho, porque às vezes uma expressão de masculina e às vezes uma expressão feminina, porque Yoná, a palavra Yoná, o animal, pomba, em hebraico, é realmente linguagem feminina na Torá. Como Yonim al-Fikmairu Hatzot, pombos tomando banho, ou seja, em português é pombo, mas em hebraico a palavra Yoná em si é uma palavra no feminino. Que Yonei Geot Kulam Homot. Por isso que usa expressões às vezes para befirra, taraf, befirra na boca dela, mas taraf, cortou, devorou, seria para masculino, senão seria tarfá. Então está misturando aqui masculino e feminino na mesma palavra, exatamente porque a espécie é uma palavra feminina, mas era um macho, diz Urashi. Taraf, hataf, pegou, né? O Midrash Chegada diz que a palavra taraf tem a ver com alimento, e o que quer dizer com a boca é uma frase que ela falou que se tomara que meu alimento seja amargo como azeitona, pela mão de Kadosh Baruch Hu, e não doce como mel pela mão do ser humano de carne e sangue, ou seja, ela preferiu receber de Hashem do que de um ser humano, por mais que seja uma coisa amarga como azeitona. E ele esperou mais 7 dias e mandou de novo a pomba, no caso o pombo, e não voltou mais para ele. Vayach, ele também é linguagem de esperar, só que a linguagem, em vez de estar em linguagem de vaifal, sim, achando vait pael, né? Em vez de ele esperando, como se ele teve que esperar, precisou esperar ali, não ele fez algum verbo, ele fez alguma ação. E foi no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, secaram a água de cima da terra, e Noah tirou a cobertura da tevá, e ele viu que realmente secou a face da terra. Barishon, que é o primeiro mês de novo, para Beleza é Tishrei, para Beshua é Nissan. Secaram, mas ainda estava como um barro, ainda estava como uma lama que só secou a parte de cima. E no segundo mês, no dia 27 do mês, realmente secou a terra, voltou a ficar seco normal como a terra é. No dia 27, a descida a gente falou que foi no segundo mês, no dia 17 de Reshvan. Então, aqui, que ficou 27 dias, então foi um pouco mais que um ano, porque são 11 dias que o ano solar é maior que o ano lunar, porque o julgamento da geração do dilúvio foi um ano completo, um ano solar. E Avshá, ou seja, ficou realmente seco, como a terra, aí não ficou mais aquele barro, só com aquela crosta em cima seca, assim a terra voltou a ficar comum, e Noah pôde sair da Tevá, como a gente vai ver no Rumar de amanhã.